O ciclo do nitrogênio. É o ciclo bioquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo especial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes da célula. Ele garante a ciclagem desses elementos no ambiente, disponibilizando-o para os seres vivos, liberando novamente para o meio. O nitrogênio não pode ser utilizado pelos seres vivos na sua forma livre. Diversos processos estão envolvidos nesse importante ciclo, como a fixação do nutriente por bactérias como as do gênero Rhizóbio, decomposição das matérias orgânicas, formação do íon anônio, processo de nitrificação, na qual observa-se duas etapas, nitrosação e nitração. Desnitrificação, na qual as bactérias desnitrificantes garantem a transformação de nitratos em gás nitrogênio. Esse ciclo tem 3 etapas: a fixação, a amenização e a nutrificação. Na fixação, nessa etapa, ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico, que é com a ajuda das bactérias. E sem dúvida, as bactérias mais importantes para essa etapa são as bactérias do gênero Rhizobium, as quais vivem associadas às raízes das plantas leguminosas, como o feijão, a ervilha, a soja. E essas bactérias formam nódulos na região cortical das raízes dessas plantas, que é onde agem captando o nitrogênio atmosférico e transformando em amônia, que será utilizada pela planta. Essas bactérias estabelecem uma relação mutualística com o vegetal, fornecendo às plantas os sais de nitrogênio, que é a que elas precisam, enquanto recebem delas a matéria orgânica que foi produzida no processo da fotossíntese. Amonificação. Grande parte do nitrogênio encontrado nos solos provém de materiais orgânicos mortos, nos quais existem sob a forma de compostos orgânicos complexos, tais como proteína, aminoácidos, ácidos nucleicos e nucleótides. Entretanto, esses compostos nitrogenados são, em geral, rapidamente decompostos em substâncias mais simples por organismos que vivem nos solos. As bactérias saprófitas e várias espécies de fungos são os principais responsáveis pela decomposição de materiais orgânicos mortos. Esses micro-organismos utilizam as proteínas e os aminoácidos como fonte para as próprias proteínas e liberam o excesso de nitrogênio sob a forma de amônio, NH4+. Esse processo é denominado amonificação. O nitrogênio pode ser fornecido sob a forma de gás aminoácido, NH3, mas esse processo ocorre geralmente apenas durante a decomposição de grandes quantidades de materiais ricos em nitrogênio, como uma grande porção de adubo ou fertilizante. Em geral, a amônia produzida por amonificação é dissolvida na água do solo, onde se combina a prótons para formar o íon amônio. A nitrificação é um processo químico-biológico de formação de nitrito no solo pela ação conjunta de bactérias quimiosintetizantes nitrificantes, pela ação de conversão da amônia em nitrato, que ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa, temos a nitrosação, onde a maior parte da amônia não é absorvida pelas plantas, sendo oxidadas em nitrito pelas bactérias nitrosas, que pertencem aos gêneros Nitrosomonas, Nitrosoccus e Nitrossolubus, e elas utilizam a energia liberada nessa oxidação para produzir compostos orgânicos. E na segunda etapa tem a nitratação, onde os nitratos formados pelas bactérias nitrosas são liberados no solo e oxidados por outras bactérias quimiosintéticas chamadas de nítricas. Nessa reação, formam-se os nitratos absorvidos e utilizados pelas plantas na fabricação de suas proteínas e de seus ácidos nucleicos. Esses elementos químicos são repassados aos demais organismos por meio das relações ecológicas, mantidas através da cadeia alimentar, de acordo com os níveis tróficos: produtor, consumidor, primário, secundário, terciário, etc. Obrigada por assistir até aqui. Beijos e tchau!